Olá, gente, bem-vindos a mais uma resenha literária da Fran, dessa vez com essa obra maravilhosa, A Divina Comédia, de Dante Alighieri. Vou explicar rapidamente como essa obra entrou na minha vida, o formato estrutural da obra, do que ela trata, e depois vou ler alguns trechinhos dessa obra. Bem, para quem não conhece ou nunca ouviu falar da obra Divina Comédia, vocês vão ficar surpresos, porque tem muitas outras obras e livros que fazem referência a esta obra. Não é à toa que ela é considerada que faz parte do cânone, ou seja, uma obra de cunho universal, porque, embora ela já tenha mais ou menos uns 800 anos em que ela foi escrita, sim, ela foi escrita durante a Idade Média, por esse autor, que é o Dante Alighieri. Ele também é autor de outras obras, mas essa foi uma das obras mais importantes que a humanidade tem conhecimento. Outras obras citam esse autor e a importância e a relevância dela para a história, para a filosofia, para a ciência, do ponto de vista humanitário e também em relação às questões morais e filosóficas, né? Então, com essa obra de arte, podemos dizer com uma obra de arte completa, né? Porque ela traz dentro dela não só a história, mas principalmente diversas simbologias, né? Que até então não tínhamos acesso. Bem, essa obra Divina Comédia, ela acontece o seguinte: o autor Dante Alighieri, ele teve encontro na vida com uma pessoa muito importante que se chama Beatriz, na infância e na juventude. Beatriz morre antes de Dante Alighieri. E aí, como uma forma dele tentar se esquivar dessa grande perda que ele teve na vida, o autor resolve escrever livros e se apoiar na literatura. Durante o sono, o Dante Alighieri tinha vários sonhos, e um desses sonhos o levou a escrever essa obra. Vocês vão entender mais ou menos porque o nome é Divina Comédia. Bem, antes dessa obra ser escrita, né, na Bíblia não existiam os parâmetros em relação à vida após a morte. Com essa obra, ela passou a ser estudada nas catedrais, porque o termo inferno, purgatório e céu foi graças a esta obra. Bem, então assim, ele começou a escrever nela um pouco antes de sua morte, né, levou muito tempo para escrever ela. A forma como ela é escrita, a estrutura dela é em forma de poemas e cantos, como vocês podem ver aqui, não é em forma de prosa. Prosa é a narrativa que não tem esse formato aqui de poema, então ele já começa assim com esse formato de poema. Porém, no início dessa obra, que tem mais ou menos umas 500 páginas, ele tem mais ou menos um resumo da obra, né, aqui, um resuminhozinho da obra. E voltando à história de Dante Alighieri, então todas as noites ele tinha sonhos e tinha um guia que se chamava Virgílio, que toda noite vinha buscar ele para ele visitar regiões durante o sono. Por isso que eu falo do ponto de vista da ciência, porque entra aí também a psicanálise, né? E a psicologia, que vai sobre esse enfoque, vai estudar sobre o superconsciente, o consciente e o subconsciente humano. Então, através do sono, ele tinha esses sonhos, e quando ele voltava, ele escrevia essa obra relatando o que ele via durante o sono. Inclusive, tem outras obras que eu já resenhei aqui, que é Espíritos Decaídos Materializados. Tem outras obras também que eu já resenhei nesse canal, em que eles trazem o autor como uma forma de paráfrase do Dante, né? Em que eles comentam sobre esses lugares em que Dante esteve. Bem, gente, então, indo para a obra propriamente dita, ele começa a ir nessas regiões durante o sono, ele visita essas regiões durante o sono, então quando ele volta, ele escreve, porque ele vai lembrando de tudo aquilo que ele viu durante o sono. E ele visita as regiões, ele começa pelo inferno, ele vai para o purgatório e por último ele vai para o céu. No céu é onde o Virgílio deixa de acompanhar ele, que é o guia dele, e aí entra a imagem, a figura da Beatriz, a noiva que ele tinha, que já morreu antes dele. Então, é com esse cenário que a obra acontece. Bem, no primeiro momento em que ele vai vislumbrar essa arquitetura extraterrestre, ou seja, além aqui da Terra, ele vai descrever o inferno com todas as suas nuances e categorias.
E nela vai relatar, do ponto de vista moral, as punições que cada grupo de pessoas ou individualmente as pessoas têm. Então ele vai falar dos políticos, dos corruptos, vai falar das pessoas que comem demais, vai falar sobre os 7 pecados capitais, da gula, da ganância, do egoísmo, da inveja, do ciúme, da luxúria. Então cada tipo de pecado, vamos dizer assim, tem uma respectiva pena. Então ele vai descrevendo com muitos detalhes sobre essas pessoas que morreram e que estão lá nesse lugar, pessoas, inclusive personalidades famosas do passado, pessoas também contemporâneas a ele, que ele conhecia, pessoas inclusive da igreja. Então, por isso que o livro também é um pouco polêmico. Quando ele chega no inferno, ele começa a descrever o inferno como um rio de fogo, como um lugar escuro, como um lugar muito assim estranho, né, pitoresco. Mas como eu falei para vocês, o inferno ele faz subdivisões, porque mesmo nesse ambiente, né, assim, não tão, como é que eu posso dizer, um ambiente muito grotesco, que ele não tinha palavras para poder descrever, mas ele tentou usar palavras da melhor maneira possível para poder tentar descrever. A gente pensa assim, é o inferno, mas mesmo assim, segundo a obra, segundo a escrita, dentro desse inferno que ele encontra, existem subníveis de inferno, vamos dizer assim. Então ele diz que atravessa pântanos, que vê pessoas em forma de árvores, plantadas até a cintura, fala de pessoas que descuidam do meio ambiente, que maltratam os animais, pessoas que são invejosas, pessoas que se tornam, que ficam com o olho só como se fossem ciclopes, fala da questão das pessoas que roubam, dos criminosos. Então, assim, é um universo muito grande, muito vasto, essa arquitetura e esse espaço geográfico do universo com que ele narra com riqueza de detalhes. Gente, é muito interessante. Essa obra merece ser não só lida como estudada, porque mexe também com a psique humana, com a filosofia e é muito interessante. Bem, e aí ele vai falar sobre algumas pessoas. Ele fala assim, que os alcoveteiros flagelados por demônios. Fala dos aduladores imersos em estrume. Fala, deixa eu ver aqui, meu Deus. Dos adivinhos com as cabeças voltadas para trás. Fala dos forços, né, que algumas pessoas estão. Aí fala dos hipócritas oprimidos por pesadíssimas capas de chumbo. E assim ele vai descrevendo, de acordo com o aspecto moral, os vícios morais da humanidade com a respectiva pena. E aí ele consegue no final ver lá a visão de Lúcifer, ou o anjo rebelde, o decaído, reduzido a um monstro, né? E aí ele fala que diversos personagens famosos, e ele disse que ele é levado nessa viagem desse inferno, que durou mais ou menos de 2 a 3 dias, né? Essa viagem pelo inferno que ele fez durante o sono. Aí depois, na quarta noite, ele vai conhecer o purgatório, que é um lugar ali meio que intermediário. Esse termo purgatório, ele não existia e não existe na Bíblia. Se a gente for procurar, buscar e pesquisar, não existe. Então esse termo purgatório veio justamente por conta dessa obra, né? Por isso que a igreja à época resolveu incluir em seus livros, né, nos escritos, esse termo purgatório, que é como se fosse um lugar intermediário. E aí ele fala assim, que o instintivo respirar de alívio no emergir da aura morta e no reencontrar acima de si o céu, doce cor de oriental safira. Então ele já começa a dizer que esse purgatório é um lugar intermediário entre o céu e o inferno. E ele começa a dizer que, né, desaparecidos o ódio, a rebelião, o crime. Enquanto as personagens infernais eram visceralmente ligadas à vida vivida na Terra, aos pecados que ainda reviviam e que reviveriam por toda a eternidade. Os penitentes do purgatório, afastados das questões da Terra, encontram-se ansiosamente tendidos para a sua futura união com Deus. As tragédias sofridas na Terra estão já muito afastadas, transfiguradas, já não faz mais bater o coração. Então ele coloca aqui essa questão do purgatório como uma situação melhor do que o inferno, porque já é uma situação em que as pessoas estão esperando a sua subida ao céu, né? E o sofrimento da terra não faz mais agastamento a essas pessoas. E ele fala assim, que as próprias penas a que os purgantes estão submetidos não têm o terrível relevo plástico do inferno. Gente, ele usa umas palavras muito interessantes. Ele fala terrível relevo
plástico. Então ele coloca nessa obra, do ponto de vista artístico, uma plasticidade. O que seria plasticidade? Seria o movimento, né? Para quem entende de arquitetura, né, de arte também, fala dessa plasticidade, dessa questão do movimento, do grotesco, né, da arquitetura. Então ele se vê muito na questão do espaço geográfico, né, como se fosse aqueles lugares geográficos do ponto de vista psicológico, psíquico, como uma expressão, né, ou uma emanação da mente enfermiça das pessoas, né? Realmente um lugar de moradia. E aí ele diz que no purgatório o sofrimento físico quase desaparece perante as mais torturantes dor espiritual, mitigada pela resignação e pela esperança. Aí ele fala que eles conseguem ver as estrelas, o esplêndido Cruzeiro do Sul. E ele vai dizendo que ele começa a subir, né, à medida que vai andando nesses ambientes, que dois poetas se dirigem para a montanha, né, enquanto o Virgílio procura o carreiro que permite Dante subir. Um grupo de almas os alcança, depois de ter sabido por qual razão um vivo se encontra naquele lugar. Uma delas se identifica, é Manfred, que, embora excomungado, se salvou no extremo impulso de arrependimento. Então, assim, ele começa a ir para esses lugares de forma mesmo quase que física, vamos dizer assim. Ele vai subindo, ele corre, ele pula, ele desce, ele arrasteja, como se fosse realmente um ambiente físico. Por isso que ele descreve com muitos detalhes. E para finalizar, ele descreve o paraíso, né, que diz que é um canto de beatitude, que essa é a última parte, em relação a Deus, onde fica a morada dos bem-aventurados. Ele diz que o canto da luz é uma luz que resplandece, que irradia, que flameja, que palpita onde quer que seja. Então ele começa a dizer que tudo no céu é vida e luz, né? Que essa luz é viva e que tudo nela palpita, flameja, né? Pulsa. É como se fosse algo vivo, né? Onde a vida ali, ela é repleta de luz, né? De vivacidade, de tudo aquilo que a gente ainda não consegue conceber. Se a gente não consegue conceber as dores do inferno, a gente não consegue também conceber as delícias que é o céu, como ele descreve aqui. E ele diz que é um paraíso, né? Que onde os bem-aventurados residem todos na contemplação de Deus, né? E justamente por conta dos seus méritos são felizes nesse ambiente. Ele começa a descrever vários planetas, começa a descrever também a questão do céu, que são várias moradas. Ele conta mais ou menos 7 céus, tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo. Cada céu ele vai designando um tipo de virtude. E o último céu em que ele conta aqui é onde estão todos os mártires e os santos conhecidos da terra. E aí ele começa a escrever também, a explicar esse céu, o significado das pessoas terem merecido ele. Aí eu vou colocar aqui alguns exemplos. Ele diz que o quinto céu é onde as almas que morreram combatendo pela fé de Cristo estão dispostas em forma de cruz luminosa. Ele cita várias pessoas aqui, conhecidas e não conhecidas, da antiguidade. E aí ele diz que muitas pessoas também que conseguiram suportar as justiças confiando em Deus, principalmente as que não tinham medo da verdade. Ele continua a subir, já como eu falei para vocês, já com a Beatriz, com a noiva dele, que o leva ele para conhecer esse céu. E aí, por último, ele conhece o sétimo céu, onde os espíritos estão ordenados segundo uma escala admirável. Aí cita São Pedro e Damião, cita São Bento, e outros tantos santos, né, da Igreja Católica, e outros não tão conhecidos. E fala até do oitavo céu, onde as estrelas estão lá, né? Em meio a 1000 estrelas dos bem-aventurados, ele assiste o triunfo do Cristo, né? A sua glória. E ele diz que sobre o Cristo celebram também o triunfo de Maria, a ascensão do nono céu, né? Tem vários céus, não são 7 não, gente, são mais de 7 céus que ele conta aqui, né? Aí tem São Pedro, tem os apóstolos, e ele interroga sobre o poeta, sobre a fé, a esperança e a caridade, né? Ele entra em êxtase nesse momento, o Dante. Depois ele ouve vários agradecimentos e hinos em relação a Deus, nessa constelação de almas, né, de Escol. E aí tem vários anjos, né? Então comparece aos olhos de Dante, Fusdo, um espetáculo da rosa celeste, formada pelos espíritos triunfantes e pelos anjos em volta de Deus. Aí ele diz que é o paraíso dos contemplantes. No final, ele fala assim, ele diz que consegue, né, ter uma visualização, uma ideia da divindade maior que é Deus. Uma representação, ele diz assim, que é um átimo inefável,
um entrever além das capacidades humanas, um fulgor faiscante que a memória não pode fixar, e com a vista do inexprimível termina o poema. Então, assim, no final que ele chega ao céu, acho que só um dia que ele fica no céu, assim, né, desse sonho. Quando ele consegue ver Deus contemplar, ele não consegue exprimir em palavras o que é inexprimível, porque aí onde a gente vai perceber a questão mesmo artística ele utilizando, mesmo com o dom das palavras bem elaboradas do ponto de vista literário e clássico, como essa obra é escrita, ele ainda não consegue encontrar as palavras adequadas para exprimir, como ele diz aqui, o que é inexprimível. Ou seja, ele coloca Deus aqui numa situação acima de todos os contextos religiosos e mundanos, né? Ele não consegue descrever Deus no sentido mais humano da palavra. E aí ele, depois desses sonhos, né, ele escreve essa obra e ele tem alguns entendimentos na questão política. Ele é um escritor florentino, ele nasceu em Florença, na Itália. E aí eu vou ler só um finalzinho aqui da obra original. Diz assim: as asas minhas foram presas em sangue, se clareadamente não me houvesse fulgor, que a posse da verdade aplana, a fantasia a que valor fenece. Mas a vontade minha as ideias belas, qual roda que ao motor pronto obedece, volvia o amor que move sol e estrelas. Então ele coloca aqui que no final das contas, né, Deus seria justamente esse amor que faz, seria a mecânica celeste, a mecânica do universo, que faz com que tudo se mova, com que tudo tenha vida e tenha sentido, né? Como se ele fosse a força motriz de tudo o que acontece no universo, né? Que essa justificativa, essa causa seria Deus, no sentido mais amplo do que a gente pode se imaginar. Bem, gente, então assim, essa foi a obra dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar o like, não esqueça de se inscrever, compartilhem essa resenha, se vocês acham importante, pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo Instagram mesmo. Bem, obrigada pela companhia de vocês. Espero que vocês se deliciem. Tem filme dessa obra, filmes bem antigos, mas vocês também podem ver os filmes que são mais resumidos, mais curtos, que não são tão fiéis ao livro, mas também interessante você assistir. Beijinhos, tchau, tchau, fiquem em casa, vendo as minhas resenhas.